Quando a gente fala de vias descendentes ou vias eferentes, a gente fala em duas grandes vias, pelo menos do ponto de vista funcional, que são as vias somáticas e as vias viscerais. Para o contexto do nosso vídeo, a gente vai falar sobre as vias somáticas, certo? As vias somáticas são divididas em dois grandes sistemas, que são o sistema piramidal e o sistema extrapiramidal. Alguns estudiosos falam que esses termos já estão obsoletos e que necessitam de atualização e até propuseram alterações. Só que do ponto de vista clínico, esses termos já são tão bem estabelecidos que a gente vai manter aqui esses termos, ok? Esses dois tratos estão intrinsecamente relacionados ao movimento. No caso, qual seria a função de cada um deles? O trato extrapiramidal, ele tem uma ação antecipatória ao trato piramidal. Agora sim, mas o que é que ele faz exatamente? No caso, o trato extrapiramidal, ele está relacionado ao controle do tônus e o controle daquele movimento mais fino, ao refinamento do movimento. Então, para ser de um modo mais grosseiro, quando você pensa em realizar algum movimento e, por exemplo, você vai pegar um papel. Quando você pensa em pegar o papel, o sistema extrapiramidal garantiu que suas fibras musculares estivessem com o tônus correto, o sistema piramidal foi lá, realizou o movimento e o sistema extrapiramidal garantiu o refinamento do movimento, por exemplo, de pinça, para você conseguir pegar aquela folha. Ou seja, você tem uma coordenação dos dois sistemas em relação um ao outro. Mas quem é que é o melhor de todos? Assim, quem é que é o chefão aqui do negócio? Na verdade, não é bem um chefão, mas existe o cara que ele vai atuar modulando um sistema em relação ao outro. No caso, o sistema piramidal, ele modula a ação do extrapiramidal. O sistema extrapiramidal, de um modo geral, ele está constantemente atuando. Ele não para de atuar. E o trato piramidal que decide quando ele vai aumentar a função de um movimento e quando é que ele vai diminuir. Ou seja, o trato piramidal, ele modula o trato extrapiramidal e o extrapiramidal fica ali, toda hora preparado para atuar. Atuando, na verdade. Ele está sempre atuando. Além desse sistema piramidal e sistema extrapiramidal, a gente também divide eles em outros pedaços menores. Que no caso, no sistema piramidal, a gente divide em dois grandes tratos. O trato córtico-espinhal e o trato córtico-nuclear. No caso, esse trato córtico-nuclear está bem relacionado às fibras motoras dos nervos cranianos. Já o trato córtico espinhal, ele poderia a gente fazer só um vídeo sobre ele. No sistema extrapiramidal, a gente tem níveis diferentes. A gente tem o nível superior, intermediário e o nível inferior. Nesse nível superior do trato extrapiramidal, a gente tem lá no córtex a área secundária motora. Na zona intermediária, a gente tem o cerebelo, o tálamo e os núcleos da base. E já lá na zona inferior, a gente tem 4 grandes tratos importantes que a gente consegue trazer repercussão clínica diária da nossa área, que no caso a gente tem um trato teto-espinhal, retículo espinhal, rubro espinhal e vestíbulo espinhal. Agora, antes de eu falar a função de cada trato desse do sistema extrapiramidal, no caso do nível inferior, lembra que eu falei que o sistema piramidal atua modulando o sistema extrapiramidal. Ou seja, quando eu não tenho o sistema piramidal, o sistema extrapiramidal não está nem aí e ele vai continuar atuando. Ou seja, a gente vai pensar nas funções desse nível inferior como funções que estão sem a modulação do nível piramidal, do trato piramidal. Que é o quê? O trato rubroespinhal, por exemplo, ele está lá relacionado à facilitação da flexão do membro superior. Ou seja, pensa comigo, eu tenho um sistema piramidal falando o seguinte: Rodrigo, estende o braço. O sistema piramidal, ele garantiu que eu fizesse isso, E o sistema extrapiramidal também. Agora sim, se eu não tenho o sistema piramidal para dizer que eu tenho que fazer a extensão, o sistema extrapiramidal, no caso o trato rubroespinhal, vai falar o quê? Eu vou fazer uma flexão do membro, porque o piramidal não está mandando em mim, ele vai lá e flexiona o braço, sem a ação do trato piramidal. Agora pensa o seguinte, o trato rubroespinhal, ele está lá no mesencéfalo. E agora é importante que a gente vai entender por que a gente tem decorticação e descerebração. Quando eu tenho uma lesão acima do mesencéfalo, ou seja, acima do núcleo rubroespinhal, ou seja, é uma lesão que eu não afetei o próprio trato rubroespinhal, Ou seja, apenas uma lesão piramidal. Ou seja, vai continuar funcionando essa despolarização desses neurônios para fazer a flexão. Ou seja, quando eu tenho uma lesão supramesencefálica, eu vou ter um movimento de flexão, que é o famoso decorticação, que está relacionado a esse tipo de lesão.
Entendeu? Agora pense assim, quando eu tenho uma lesão do próprio núcleo ou abaixo do núcleo, ou seja, no mesencéfalo ou abaixo do mesencéfalo, eu vou ter uma lesão do trato rubroespinhal. Ou seja, a função dele de fazer a flexão, ele não consegue, ou seja, ele não vai fazer. Ou seja, se ele não faz a flexão, ele vai fazer o quê? A extensão, que é a famosa descerebração. Entendeu? Já o trato teto-espinhal, ele está lá no colículo superior, que é no mesencéfalo, e ele tem como função garantir a extensão do nosso tronco. O trato retículo-espinhal, ele está na ponte e ele está relacionado a garantir o tônus muscular nosso. E de todo o esqueleto, né? de toda a musculatura, tanto apendicular quanto axial. E o trato vestíbulo-espinhal está relacionado à extensão dos membros inferiores. Agora, bora colocar todo mundo dentro da mesma sacola e ter uma lesão piramidal, né? A gente vai tirar toda a modulação do piramidal sobre o extrapiramidal. Esses tratos vão fazer o que eles foram feitos para fazer, que é extensão, que é garantir o tônus, que é garantir a flexão de um membro. E eles vão fazer isso naturalmente. E aí a gente explica muito bem a posição, né, de Wernicke-May. Agora pense aí, se eu tirei a função piramidal, o trato rubroespinhal vai fazer flexão do membro superior. O trato vestíbulo-espinhal vai garantir a extensão do membro inferior. O trato retículo-espinhal vai deixar o tônus bem mais forte, né? Hipertônico. E o trato teto-espinhal vai deixar o membro bem estendido. E aí a gente tem a famosa posição de Wernicke-May explicada. Entendeu? Agora fez sentido essas alterações? E outros pontos aqui que também a gente poderia gerar dúvida, que seria, por exemplo, as alças, né, os tratos cerebelares, talâmicos, os núcleos da base, isso mereceria outro vídeo. Essa aqui é para a gente entender algumas alterações clínicas relacionadas a esses tratos. Beleza? Se você gostou, comenta aqui, dá sugestão, a gente vai começar a produzir mais vídeos. Mas hoje, queria que vocês saíssem desse bate-papo entendendo por que a pessoa descerebela, por que a pessoa decortica, por que a pessoa vai ter a posição de Wernicke-May, entendeu? E espero que tenha esclarecido suas dúvidas aí. Forte abraço, galera, aí, até mais.